Olá pessoal, sou o Dr. Igor, sou cirurgião vascular da Clínica Physicians e resolvi fazer essa apresentação para esclarecer aos nossos pacientes, aos nossos seguidores do Instagram e do canal do YouTube, um pouco, né, o mínimo sobre as vacinas contra a Covid, tá? Então, a minha apresentação, vacinas contra a Covid, o mínimo que precisamos saber, sem conflito político e com bases científicas. Hoje, pessoal, a gente vive um mar de informações. Hoje é muito fácil ter informação. Na palma da mão, através do seu smartphone, você consegue obter diversas informações. O que eu percebo que falta em algumas pessoas, na maioria das pessoas, é um filtro para poder saber quais informações são sólidas, de fontes boas, de informações ruins, de desinformação, querendo só criar polêmicas na internet e contribuindo por uma desinformação na verdade. Então, a apresentação aqui é totalmente sem conflito de interesses. As fontes que eu usei para apresentar para vocês aqui, trazer essa apresentação para você aqui, são da CDC, do New England, da Anvisa e um resumo de vacinas bem atual desse mês, tá? As outras fontes também são bem atuais, são todas desse mês. Então, o que a gente precisa saber minimamente para poder entender o que toda hora está sendo aí divulgado pela imprensa, às vezes divulgado de maneira equivocada, para a gente poder formar a nossa opinião e decidir sobre fazer ou não, se submeter ou não à vacinação, né? A gente tem que entender como que é o processo de estudo clínico que vai determinar a liberação ou não de determinada vacina ou determinado medicamento, tá? O estudo clínico ele é composto de 5 fases, começando da fase 0 até a fase 4, lembrando que inicialmente ele é feito em animais, tá? Então tudo que a gente consome, questão de medicamento, é submetido antes a um estudo clínico. Para ele chegar até a nossa mão, ele tem que ter, pelo menos até a fase 3, ter sido aprovado e ter sido autorizado pelo órgão sanitário do determinado país. Então, as fases do estudo são a pré-clínica, que é feita em animais, a fase 1 já é em humanos, em torno de 10 a 30 pessoas, a fase 2 em torno de 70 a 100 pessoas, a fase 3 um grupo ainda maior de pessoas, de 100 a 1000. E a fase 4 serve para comprovar os efeitos a longo prazo da vacina ou do medicamento. Esses números aqui, pessoal, eles são aproximados, tá? Esse estudo acontece geralmente em sequência, mas como a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento que precisa das coisas serem aprovadas mais rápidas, né, no caso da vacina, essas fases estão ocorrendo em paralelo, tá? Então, quando a vacina, determinada vacina, está na fase 1, já passou para a fase, já tem fase 2 em andamento, já tem fase 3 em andamento, tá? Aí, à medida que as fases são concluídas, chega-se ao objetivo do estudo. Então, a fase 0, fase pré-clínica, é feita em animais. A fase 1, já em humanos, o objetivo principal dela é o quê? É garantir a segurança do medicamento, tá? Seja ele a vacina, seja ele uma droga, um comprimido ou uma solução injetável, tá? Vai determinar o perfil farmacêutico do novo medicamento. A fase 2, o objetivo dela principal é determinar a eficácia de determinada vacina ou medicamento e também estabelecer a segurança e a toxicidade do seu princípio ativo no curto prazo. A fase 3, como trata-se de um grupo maior de pessoas envolvidas, ela é dividida em dois grupos, o grupo controle e o grupo investigacional. O grupo investigacional vai receber a vacina, né, o novo medicamento em questão, e o controle vai receber o que a gente chama de placebo. E eles não sabem, as pessoas que estão envolvidas no estudo não sabem
o que estão recebendo, garantindo a eficácia e a segurança do estudo e a confiabilidade do estudo. Então, vai determinar a fase 3 resultados dos riscos e dos benefícios a longo prazo e o valor terapêutico da substância em questão na determinada doença. Concluída a fase 3 e sendo aprovada, a medicação recebe o registro da agência sanitária do país para ser utilizada na população em geral. A fase 4 é uma contínua análise do produto. Ela vai estabelecer o valor terapêutico e o surgimento de reações que não apareceram antes, porque muitas vezes, pessoal, acontece de aparecer reações até alérgicas, por exemplo, após a fase 3, né? Não aconteceu nada na fase 3, o medicamento foi autorizado para uso na população em geral, foi feito na população em geral e apareceu uma reação adversa que não havia acontecido na fase 3. Então, essa é a fase 4. Então, isso vai ser relatado e, no final, quando for revisada a bula de determinada substância do medicamento, vão ser colocadas as reações com a determinada estatística encontrada para aquela substância. Aqui é uma tabela que tem várias vacinas. Eu coloquei aqui para a gente ter uma noção da quantidade de doses e da fase do estudo clínico em que elas se encontram, tá? Nessa tabela aqui a gente pode ver 4 vacinas, todas em vermelho, que completaram a fase 3. A única que não está no Brasil é a russa, tá? A Sputnik. Ela não veio para o Brasil, não tem teste no Brasil. A primeira aqui, a Sinovac, está em teste no Brasil, né? Foi aplicada em profissionais de saúde, mas ela ainda não concluiu a fase 3. Então, precisa de ter a liberação, a conclusão da fase 3 para ser autorizada pela Anvisa. Quais vacinas estão em teste no Brasil? São 4. A da AstraZeneca, com a parceria da Universidade de Oxford, que transferiu também a tecnologia para a produção no Brasil pelo Instituto Manguinhos, parceria com Fiocruz, do Reino Unido. Ela é aplicada a partir de 18 anos. A chinesa Coronavac, é o laboratório Sinovac, com parceria do Instituto Butantan em São Paulo, a partir de 18 anos que ela é aplicada. A da Pfizer, parceria com BioNTech, também aplicada, mas numa faixa etária até um pouco mais nova, né, a partir de 16 anos. Ela também está no Brasil. E a última, a da Janssen, que é uma subdivisão do laboratório Johnson Johnson, que também está em teste no Brasil. E essas 4 vacinas aqui estão em testes e são as que serão, assim que tiver a autorização da Anvisa, serão aplicadas na população em geral. Lembrando que a da Coronavac, a fase 3, ainda não foi concluída, tá? Aqui na coluna da direita está escrito em andamento, mas vocês vejam aqui essa atualização do dia 27 do 11, tá? Hoje, 19 de dezembro, a Pfizer, a da AstraZeneca, fase 3 concluída, tá bom? Então, o que eu disse anteriormente, né, comprovando aqui nesse slide, que é do dia 16 desse mês, do site da Anvisa, a fase 3 da AstraZeneca concluída e a fase 3 da Pfizer concluída. A da Janssen está esperando documentos para concluir a fase 3 e assim como a da Sinovac também está aguardando o fim da fase 3, a apresentação dos documentos, né, inspeção, para ser finalizada. As vacinas, essas 4 que estão sendo testadas e que serão utilizadas na população em geral, elas precisam de 2 doses. Por quê? Isso é uma questão de resposta imunológica. Com uma dose, essa primeira curva aqui no gráfico, a gente consegue uma determinada concentração de anticorpos. Com a segunda dose, a gente consegue uma concentração bem maior de anticorpos
e mantém uma memória celular bem mais alta do que se tivesse parado aqui em uma dose só. Como que as vacinas vão atuar, pessoal? Prevenindo a doença, evitando as formas graves da doença e causando o que a gente chama de imunidade coletiva, que aparece na imprensa, nas notícias, como imunidade de rebanho. Como que cada vacina vai atuar, pessoal? Cada vacina tem um mecanismo de atuação diferente, tá? Elas não atuam todas da mesma maneira. A primeira aí do slide, a Coronavac, ela é uma vacina de vírus inativado. Ela vai estimular a produção de anticorpos e a imunidade celular. A segunda, a de Oxford, com parceria com o Instituto Fiocruz, a da AstraZeneca e a da Janssen, elas vão utilizar um outro vírus chamado adenovírus. Dentro desse vírus, vai colocar um fragmento genético e esse vírus vai servir como um vetor viral. Ele vai transportar o fragmento do vírus SARS-CoV e vai estimular a produção de anticorpos e a imunidade celular. E é que está mais sendo assim divulgado por ser um método novo de produção da Pfizer, da Biotech e da Moderna, que utilizam fragmentos de RNA mensageiro do SARS-CoV-2. Essa tecnologia ela já tem pelo menos 10 anos que está sendo estudada, está sendo trabalhada, porém em humanos é a primeira vez que é utilizada, certo? Pega-se um fragmento de RNA do SARS-CoV-2, coloca no interior de um lipossoma e isso vai ser injetado na pessoa, né? Vai estimular a produção de anticorpos e a imunidade celular. Lembrando que esse RNA, pessoal, do SARS-CoV, que é colocado dentro do lipossoma, ele entra na célula de defesa, mas ele vai ficar no citoplasma. Ele não vai ligar com o DNA da célula humana, tá? Tem muita desinformação sobre isso, falando que o RNA do vírus vai incorporar no DNA humano, provocando uma pior do quadro, né, uma doença mais grave. Desinformação. E na primeira também eu já ouvi algumas divulgações aí falando da Coronavac, falando que ela é vírus vivo atenuado, não é vírus vivo atenuado, é vírus inativado. Ele é morto, né? Utiliza essa proteína do vírus, ele não está vivo, tá? Em quem foram testados adultos a partir de 18, né, com exceção da Pfizer, que foi um pouquinho mais cedo, a partir de 16, e elas estão sendo testadas, está se observando os possíveis efeitos colaterais em gestantes, tá? Até o momento não tem dados seguros sobre a eficácia e a segurança nas gestantes. De onde que pairam dúvidas sobre a vacinação? Nos imunos comprometidos, né, nos pacientes com HIV, nos pacientes em quimioterapia, não tem dados seguros ainda para falar sobre a eficácia e a segurança da vacina nesses pacientes. E também nas lactantes, não tem dados ainda para falar sobre a excreção no leite materno e a segurança, tá? Nas mulheres que estão amamentando. A quantidade de doses, como eu disse anteriormente, são 2 para as 4 vacinas que estão sendo testadas no Brasil. E eu finalizo a minha apresentação, pessoal, com a frase do cientista, né, do Edwards Deming, que uma opinião, né, sem embasamento não deve ser levada em consideração, porque sem dados, né, ele diz, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Então, procurem essas informações que eu falei, vejam as fontes que eu falei, se está batendo mesmo, se é isso mesmo, porque hoje, como eu falei no início da minha apresentação, é vasto o número de informações. A gente tem que saber filtrar, né, o que é bom do que não é bom. E não entrar em questões políticas e entrar sim em questões científicas, para a gente poder chegar a uma conclusão e tomar a decisão correta, né? Eu considero que o saneamento básico e a água tratada e a vacinação são os grandes avanços, né, da humanidade.
com eles, foi possível muita coisa chegarmos até aqui, né? Doenças como poliomielite, sarampo, varíola, algumas foram erradicadas, outras foram reduzidas em grande número, né? Foi reduzido bastante o número de casos devido à vacinação. Então é muito importante, antes de tirar uma conclusão precipitada, olhar a história, olhar os dados científicos sobre a vacinação e a partir sim daí, tendo essa base, né, sólida de informações, tirar a conclusão. Dúvidas, pessoal, caso surjam, estou à disposição, pode mandar no direct da clínica, tá? Vou fazer o possível para responder a todas e desde já eu agradeço pela atenção, tá bom? Um abraço a todos.